Olá, este é um vídeo de introdução ao assunto diagramas de fases ou diagramas de equilíbrio, mas além de ser uma introdução, ele já aborda um tema extremamente importante que é a regra das fases. E para isso a gente vai discutir, por exemplo, os campos do diagrama. Discutiremos inicialmente que tipos de diagramas serão abordados neste curso. Discutimos o porquê de estudarmos diagramas de fase para os cursos de engenharia de materiais ou engenharia metalúrgica. Discutimos o que é uma fase. Entramos na questão dos campos que existem nos diagramas de fase. A questão básica, que é a solubilidade. O diagrama de fase é um diagrama de solubilidades. Damos um exemplo de solidificação. Por que solidificação? Todo curso, todo livro acaba falando de solidificação, como se essa fosse a única coisa para a qual servissem os diagramas de fase. Não, existem muitas outras aplicações. Mas a gente fala de solidificação porque é uma questão bastante intuitiva e que cobre vários aspectos do diagrama. A gente cobre uma gama de temperaturas, entende os campos que são atravessados neste processo, então é muito prático trabalhar com esse exemplo inicialmente. Depois a gente fala dos graus de liberdade e, finalmente, da regra das fases. Os diagramas de equilíbrio ou diagramas de fases são diagramas que mostram os equilíbrios entre fases em função da composição e da temperatura, ou, eventualmente, composição, temperatura e pressão. A composição pode ser expressa em um eixo para sistemas binários, ou seja, eu tenho dois elementos, se eu disser o teor de um, eu vou saber o do outro, que é o complemento. Pode ser também que a gente tenha um sistema ternário com três elementos ou três componentes, e aí eu preciso de dois números, o que a gente tem que representar no plano, e, portanto, o diagrama passa a ser espacial, a composição no plano, em um triângulo, por exemplo, e a temperatura no outro eixo. Nós apresentamos aqui dois exemplos de composição versus temperatura. O primeiro exemplo é o sistema binário, chumbo e estanho. E o segundo exemplo, à direita, é um sistema ternário com três elementos genéricos, A, B e C, e sendo representada em perspectiva a chamada superfície líquidos, sobre a qual nós falaremos mais adiante. Além dessa questão de ser binário ou ser ternário, existe uma outra questão que é o tipo de componente. O exemplo que a gente deu era chumbo e estanho, mas eu posso ter um diagrama binário também entre dois compostos. No exemplo aí, MgO e CaO. A gente traz também nessa apresentação, nesse slide, dois exemplos de diagramas binários extremamente importantes. O exemplo da esquerda é o diagrama ferro-oxigênio, que apresenta os três óxidos de ferro encontrados na natureza, a hematita, Fe2O3, magnetita, wustita, a fase ferro do lado esquerdo. E é um diagrama muito importante para a gente entender e planejar a redução de minérios de ferro. Do lado direito a gente tem o diagrama ferro-carbono, é um diagrama metaestável, extremamente importante, tanto para que a gente planeje, como que a gente entenda a microestrutura dos aços. Desses exemplos ficam duas questões, pelo menos. Uma delas, nós falamos sobre a pressão, mas não representamos nada com pressão. Realmente, ao longo desse curso, a gente possivelmente vai ter pouca coisa envolvendo pressão, não porque ela não seja importante. Quando a gente tem gases envolvidos, isso é usual, é muito importante. A gente simplesmente está evitando para a gente começar as coisas pelo começo. E para sólidos e líquidos, o efeito da pressão é muito pequeno. Então a gente pode trabalhar com diagramas com pressão fixa, usualmente atmosférica, porque mudanças de pressão não vão afetar substancialmente esses diagramas. Outra questão que a gente apresentou
um exemplo com 2 componentes, outro com 3, mas a gente sabe que a maioria dos materiais tem mais do que 2 ou 3 elementos importantes. Um aço inoxidável, por exemplo, tem ferro, tem o carbono, tem cromo, níquel, molibdênio, tungstênio, nióbio e assim por diante, que são elementos adicionados propositalmente para obter o efeito X, efeito Y, etc., e além das impurezas. Apesar disso, trabalha-se intensamente com diagramas com apenas 2 ou com 3 elementos, e quando a gente precisa realmente reproduzir, entender alguma coisa com mais de 3 elementos, a gente continua usando diagramas de 2 ou 3 muitas vezes, e a gente aglomera um ou mais elementos num eixo só, ou então a gente pode trabalhar com diagramas de 4 elementos, que já são um pouquinho mais complicados, mas ainda dá para trabalhar no espaço. E por que a gente estuda diagramas de fase? Bem, os engenheiros de materiais, seja aqueles voltados para materiais metálicos ou cerâmicos, principalmente, um pouco menos os poliméricos, eles utilizam os diagramas de fase em todos os seus campos de trabalho. Eu listo aí alguns exemplos desses campos de trabalho, desde das matérias-primas, com processamento de minérios, a redução de minérios, por exemplo, um óxido sendo reduzido a um metal, ou um dado composto sendo transformado em outro composto de importância cerâmica, o refino, que é a purificação, ou então os processos já diretamente com os materiais na sua química correta, então a fundição, sintetização, os tratamentos térmicos, eletrodeposição, etc. A gente atua também diretamente em cima dos produtos. Esses processos geram produtos nos quais a geometria é importante, a microestrutura também é importante. Finalmente, a gente pode trabalhar em cima dos próprios produtos, por exemplo, analisando falhas, avaliando a corrosão. Tudo isso exige caracterização, desenvolvimento de seleção de materiais, desenvolvimento e seleção de processos. E os diagramas de fase, eles são importantes em muitas destas etapas, muitos desses campos de trabalho. Aí eu retorno com os 2 exemplos do slide anterior, lembrando, o diagrama ferro-oxigênio é muito importante nesse início, nesses campos iniciais que envolvem as matérias-primas, a redução de minérios, etc. O diagrama ferro-carbono já é importante nas etapas de processo, na avaliação de microestrutura e mesmo na análise de falhas e de corrosão. Os diagramas, então, são representações dos equilíbrios entre fases. E o que é uma fase? Se nós formos para a Wikipedia, é uma região do espaço ao longo do qual todas as propriedades físicas de um material são essencialmente uniformes. Por exemplo, densidade, refração, magnetização, composição química e eu diria cor. Porque a gente está observando aqui, nós sabemos que a maioria dos materiais, ou muitos materiais pelo menos, são heterogêneos, e nós estamos olhando uma micrografia, ou seja, uma observação em microscópio de uma liga chumbo-estanho. E nós vemos 2 tipos de região, uma região clara e uma região escura. A região clara, nós vamos aí para a legenda, são de uma fase chamada beta, rica em estanho, e a escura de uma fase chamada alfa, rica em chumbo. Então, cada uma dessas fases deve ter propriedades físicas uniformes ao longo do espaço. Vamos olhar essas 2 fases no diagrama chumbo-estanho. Pelo aspecto da microestrutura, eu diria, isso a gente vai entender mais para frente, que ela tem uma composição em torno de 61,9% estanho. Eu marquei então essa bolinha vermelha para significar essa composição da liga. Vamos observá-la numa temperatura um pouco acima do ambiente, já que o diagrama não aparece
na temperatura ambiente, só um pouquinho acima, 70 graus. Está ali a bolinha vermelha da liga, e à esquerda a fase alfa. A bolinha vermelha marca a composição de equilíbrio desta fase alfa nessa temperatura, seria cerca de 3, 4% de estanho. A fase alfa é uma fase cúbica de face centrada. A gente vai dar uma olhada em cristalografia, vai falar sobre o que são essas estruturas, CFC, CCC, em outra apresentação. A fase beta já está no lado oposto. Ela é cúbica de corpo centrado, é muito rica em estanho e aceita um pouquinho de chumbo, cerca de 2%, então ela tem uns 98% de estanho. Mas vamos voltar lá para o diagrama. Esse diagrama com dois componentes, chumbo e estanho. Vamos olhar para vários pontos que seriam diferentes ligas em diferentes composições. A liga número 1, ela tem 70% de estanho e está numa temperatura elevada, por isso ela está no estado líquido. A liga 2, ela tem muito menos estanho, e mesmo que ela estivesse na mesma temperatura que a líquida, ela está um pouco abaixo, mas ela teria uma fase única, que é a fase alfa. Já a liga 3 é bastante rica em estanho, então ela vai ter apenas a fase beta. Então são 3 campos de uma fase só. Os pontos 4, 5 e 6 estão em campos de 2 fases. O campo 6 corresponde a uma coisa que a gente já viu, ou seja, 2 fases alfa e beta. O campo 4, alfa e líquido, o campo 5, beta e líquido. O ponto 7 não parece pertencer a um campo, ele está em cima de uma linha. Só que é uma linha horizontal, reta. Então esta linha representa um campo. Que campo é esse? A gente vai ver depois. Antes disso, a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe os campos de uma fase só. A fase alfa, nós já dissemos, é um sólido cúbico de face centrada, que é formado ou por chumbo puro ou chumbo com um pouco de estanho. Como é que é isso? Um chumbo CFC com um pouco de estanho. O estanho substitui o chumbo nessa estrutura. Então, isso é uma solubilidade. Tal como acontece com açúcar na água também, a gente pode dissolver um metal em outro. E qual é o limite de solubilidade de estanho alfa? É dado pela curva Solvos ou pela curva Sólidos. Por exemplo, a 150 graus, o limite de solubilidade é 10,5% estanho em massa. O que acontece então se a gente fizer uma liga com mais do que isso? Com 20% estanho. Bem, a fase alfa vai ficar no seu limite de solubilidade, 10,5% estanho. Vai sobrar estanho, que vai fazer o quê? Para onde que vai esse estanho? Ele vai ficar todo junto, formando uma fase rica em estanho, que é a fase beta, está lá no lado oposto do diagrama, e que admite um pouquinho de chumbo. Então, a gente vai ter equilíbrio entre a fase alfa com 10,5% estanho e a fase beta com 2% chumbo. É isso que o nosso diagrama diz. Para uma dada liga, quais são as fases em equilíbrio em uma dada temperatura? Pode ser uma fase só, se eu estiver abaixo do limite de solubilidade, seria só alfa. Se eu estiver no outro extremo, seria só beta. Ou pode ser alfa mais beta. Se a gente mudar a temperatura, a gente tem outras possibilidades. A gente passa a ter líquido, alfa mais líquido, beta mais líquido, líquido puro. E a 183 a gente vai ter uma situação especial que a gente já vai ver. Bem, o que a gente falou para o campo alfa mais beta vale também para alfa mais líquido e beta mais líquido. Então nós já vimos uma fase, 2 fases, vamos ver 3 fases. Onde é que está esse campo? Eu já disse, ele é esta linha reta. Ele é formado por 3 pontos. A fase alfa, com uma composição exata, 18,3% estanho. A fase líquida, com 61,9%. E a fase beta, com 97,8%. E a temperatura é 183. Para ficar mais claro o que significam esses vários campos,
Vamos dar um exemplo de um processo de solidificação. Vamos tomar, por exemplo, uma liga com 30% estanho, no nosso diagrama chumbo-estanho. Está aqui essa liga, e nós vamos começar com ela a 300 graus, ou seja, ela está no estado líquido. Essa reta, então, simboliza a temperatura descendente. A temperatura começa a descer, estamos retirando calor, e quando chegamos a 255 graus aproximadamente, estamos entrando no campo alfa mais líquido. Ou seja, torna-se possível a formação de cristais de alfa dentro do líquido. Eles vão se formando em quantidades crescentes até que chegamos a 183 graus Celsius. Nessa temperatura, temos o equilíbrio de alfa com líquido, como já tínhamos, mas também de beta. Abaixo dessa temperatura temos alfa e beta apenas. Quando estamos aqui, temos ainda uma certa quantidade de líquido. A gente pode fazer a regra da alavanca aqui, nós vamos ver isso em outra apresentação. Temos cerca de 27% de líquido. Então, nós chegamos nessa temperatura com 27% de líquido, não podemos magicamente entrar num campo em que não temos mais líquido. O líquido tem que desaparecer ao longo de um processo, que vai levar um certo tempo. Como é que ele desaparece? Ele vai formar agora não apenas alfa, mas também beta. A reação é representada por líquido dando alfa mais beta. E é uma reação razoável, porque a composição do líquido é intermediária às composições de alfa e de beta, então é como se ele estivesse se decompondo nessas duas fases. Em seguida, quando o líquido se esgota, podemos adentrar ao campo alfa mais beta. Podemos representar as temperaturas ao longo do tempo com este gráfico esquemático. Inicialmente, a 300 graus, a temperatura vai abaixando porque estamos retirando calor. Quando chegamos a 255, temos uma mudança na inclinação da curva. O resfriamento se torna mais lento. Por quê? A retirada de calor, digamos que é a mesma. Mas, desta vez, a retirada de calor não provoca apenas a diminuição da temperatura, mas também ela é necessária para que aconteça a reação líquido dando alfa, que é uma reação exotérmica. Ela exige retirada de calor. Quando chegamos a 183 graus Celsius, o que acontece? Chegamos no equilíbrio invariante, a temperatura não pode mais se modificar enquanto ainda tivermos líquido. O líquido vai reagindo, formando alfa mais beta. Quando ele se esgota, aí sim entramos no campo alfa mais beta e a temperatura volta a descer, com a retirada de calor sendo usada basicamente para abaixar a temperatura. Nós podemos representar também as frações das várias fases ao longo do tempo. No início nós temos apenas a fase líquida, 100%. Quando a gente chega a 255 graus, começa a se formar a fase alfa. Então, a quantidade de líquido diminui e a quantidade de alfa aumenta. Líquido está formando alfa. Quando chegamos a 183 graus Celsius, o líquido continua a se desfazer, formando alfa, mas também formando beta. Quando o líquido finalmente se esgota, nós temos apenas alfa e beta, e suas quantidades variam um pouquinho devido à diferença de solubilidade das duas fases. Recordando, nesta região aqui temos apenas uma fase, que é a fase líquida. Nesta região aqui temos duas fases, líquido mais alfa. Nesta região, três fases, líquido, alfa e beta. E aqui voltamos a ter apenas duas fases. Essa aqui é a região do equilíbrio invariante, no qual a temperatura não varia, 183 graus Celsius, do início até o final,
E a composição das 3 fases presentes também não varia. O que varia aqui é a quantidade destas fases. Aquela reação que acontece a 183 graus Celsius, o líquido dando alfa mais beta, chama-se reação eutética. Ela é muito importante. Esse equilíbrio líquido alfa-beta chama-se equilíbrio eutético. Ou seja, é um equilíbrio que envolve 2 fases sólidas e uma fase líquida cuja composição é intermediária a dessas 2 fases sólidas. Ele é um dos chamados equilíbrios invariantes. Por quê? Quando a gente está nesse equilíbrio, a temperatura não pode mudar, nem a composição das fases. Nenhuma das 3 fases sai daquelas composições que a gente mostrou no diagrama. Nos sistemas binários, que é o que a gente está olhando agora, os equilíbrios invariantes envolvem 3 fases, mas no sistema ternário vão ser 4 fases e assim por diante. E quando a gente está no equilíbrio invariante, a gente não tem nenhum grau de liberdade, eu não posso definir nem composição, nem temperatura. Quem define é a natureza. Então vamos falar de grau de liberdade, que seria a nossa vontade versus a vontade da natureza. A gente tem o poder total de definir a composição da liga, é só misturar a quantidade de chumbo com a de estanho que a gente quiser, fundir e pronto, está lá. Se a gente estiver num campo de uma fase só, a gente está definindo automaticamente a composição dessa fase, porque a fase tem a composição da liga, é uma só, né? Então eu tenho esse grau de liberdade, definir a composição da fase. E tenho também a liberdade de variar a temperatura, e eu continuo dentro do campo de uma fase. Então eu tenho 2 graus de liberdade, as 2 flechinhas que estão representadas em volta do ponto azul. Já se eu vou para um campo de 2 fases, eu perco um grau de liberdade. Por quê? Se eu quiser definir a temperatura, a composição da liga está definida pela curva Solvos. A composição não só de alfa, mas é de beta também. Então, ou eu defino a temperatura, ou eu defino a composição de uma das 2 fases. Então eu só tenho 1 grau de liberdade. Finalmente, quando a gente tem 3 fases, nós não temos nenhum grau de liberdade, como a gente já viu. Retomando um pouco a questão, nós havíamos mostrado MgO, chumbo, estanho. Do que a gente está falando? Estamos falando de componentes, tá certo? Então o sistema binário, ele tem 2 elementos, mas ele pode ter 2 compostos também. Então a gente vai usar sempre a palavra componente. Essa relação entre número de fases e número de graus de liberdade é expressa pela chamada regra das fases, que foi deduzida pelo Gibbs, um cientista norte-americano do final do século XIX. Ele disse que o número de graus de liberdade, L, é igual ao número de componentes, C, menos o número de fases, F, menos o número de restrições, R mais 2. Isso para pressão e temperatura livres, mas como a gente já viu que a gente está trabalhando com pressões constantes, a gente vai para o caso seguinte, em que o 2 vira 1. Aquele 2 era pressão e temperatura, agora eu tenho apenas temperatura livre, eu tenho 1 grau ali. O que é esse R? Daqui a pouco a gente vê. Então vamos primeiro trabalhar sem o R. Foi o exemplo que a gente fez, um sistema binário com 2 componentes, nessa tabelinha aí. 2 componentes em 3 situações, uma fase, 2 fases e 3 fases. O L vai resultar 2 para uma fase, ou seja, 2 graus de liberdade, temperatura em composição, 1 para 2 fases, temperatura ou uma das composições, e, finalmente, 3 fases, nenhum grau de liberdade. Lembrando sempre que essas composições de que a gente está falando são composições das fases. Composição da liga a gente sempre pode definir. Mas o que interessa é se a gente consegue definir a composição da fase. E esse R, o que é isso? É o grau, o fato de existir alguma restrição. Eu vou dar um exemplo, é mais fácil isso. No diagrama CaO-MgO, ele tem a mesma cara do chumbo estanho, então a gente pode ser considerado binário, com 2 componentes, CaO e MgO. Mas eu posso considerar também que isso é um diagrama ternário,
cujos componentes são os elementos, cálcio, magnésio e oxigênio, e uma restrição. Restrição que define que eu estou apenas nesse diagrama, não em outras composições. Ou seja, seria que o teor molar de oxigênio deve ser igual à soma dos teores molares de cálcio e magnésio. No extremo do magnésio, do MgO, o teor molar de oxigênio é igual ao do magnésio. Um magnésio para um oxigênio. No extremo oposto, um cálcio para um oxigênio. E no meio do caminho, igual a da soma dos dois. Aí, se a gente aplica a regra das fases, vai dar tudo igual. Porque aumenta o número de componentes para 3. O número de fases é o mesmo, mas eu coloquei uma restrição. E, portanto, o número de graus de liberdade vai dar 2, 1 e 0 novamente. E não poderia ser diferente porque a gente está falando do mesmo diagrama. Aquele que está desenhado ali em cima. Se a gente fosse entrar no ternário, de verdade, com outras composições fora dessa faixa, aí a coisa muda. E de onde é que surge essa regra das fases? Na verdade, é a mesma origem do diagrama. Falar do diagrama e da regra das fases, a gente está falando da mesma coisa. Os diagramas de equilíbrio, a palavra equilíbrio se refere a equilíbrio termodinâmico. Os diagramas são feitos supondo equilíbrios com pressão e temperatura constante. Como assim temperatura constante? Eu não estou variando a temperatura? Sim, eu estou. Mas eu considero o equilíbrio para cada temperatura. Eu olho o equilíbrio naqueles diagramas na horizontal. Aí eu penso nessas várias temperaturas, eu penso conjuntamente nelas e posso pensar numa solidificação. Meu critério de equilíbrio é aplicado em uma temperatura específica. Bem, quando a gente tem pressão e temperaturas constantes, e na ausência de outros trabalhos que não o volumétrico, sem trabalho elétrico, então não estou falando de eletrólise, nada disso, sem trabalho magnético, nessa situação, o critério de equilíbrio é a mínima energia livre de Gibbs. Isso corresponde a dizer que o potencial químico, μ, de cada elemento deve ser igual em todas as fases. Potencial químico, a gente se lembra que é a derivada da energia livre de Gibbs em função da composição, do teor de cada elemento. Então, o potencial químico de A é a energia livre de Gibbs de A na fase em questão em função da concentração de A. Então, se ela deve ser igual em todas as fases, para o elemento A, o potencial químico de A em alfa tem que ser igual ao potencial químico de A em beta. Então, se a gente só tem duas fases, isso dá uma equação. Se são 3 elementos, vão ser 3 equações. Se eu tivesse duas fases, se eu tivesse 3 fases, eu teria 2 equações para cada fase. Então, no total, eu teria F menos 1 equações para cada componente e para C componentes, C vezes F menos 1. Assim, o número de relações é esse número mais R, que é o número de restrições. Cada restrição é uma relação também. Já o número de variáveis é dado pelo número de composições das fases, e esse número de composições corresponde ao número de fases vezes o número de componentes menos 1. Então, se eu tenho 2 componentes, eu consigo exprimir a composição com um número só. Por isso que é componentes menos 1. Bem, o número de variáveis é esse número de composições e mais 2, onde esse 2 corresponde à pressão e temperatura. O número de graus de liberdade é o número de variáveis menos o número total de relações. Então, a gente subtrai aquelas expressões FC vezes C menos 1 mais 2, menos C vezes F menos 1 mais 2, vai dar FC, CF, várias coisas que se anulam, e a gente acaba ficando com C menos F menos R mais 2. Se a gente tirar fora a pressão, C menos F menos R mais 1. E pronto, está demonstrado. Então a gente finaliza com um comentário importante. É o seguinte, a gente viu, ao falar da regra das fases, que o diagrama de equilíbrio está totalmente baseado em termodinâmica, e a termodinâmica, em especial a segunda lei,
ela não necessariamente ela diz que alguma coisa vai ocorrer. Pelo contrário, ela diz que uma coisa pode ocorrer. Existe liberdade termodinâmica para ocorrer ou não. Assim, um diagrama de equilíbrio ele pode não ser obedecido. Se ele for obedecido, a gente vai estar no equilíbrio, a gente vai estar na mínima energia livre. Mas a gente pode não estar nela e permanecer um longo tempo fora do equilíbrio. Ainda assim, o diagrama de equilíbrio, mesmo nessa situação, é extremamente importante. Aqui ele mostra uma situação limite, ou eventualmente ele pode até mostrar aquela situação em si, que é o caso, por exemplo, do diagrama ferro-carbono. O diagrama mais frequente, que é usado para os aços, ele não é um diagrama de equilíbrio, porque o diagrama de equilíbrio deveria ter a fase grafita. Mas os aços não têm a fase grafita. Eles têm o carboneto Fe3C, que é mais fácil de ser feito, exige menos difusão que a grafita. Então, tanto do ponto de vista prático, é possível a gente determinar os dados de um diagrama de fase metaestável como esse, como do ponto de vista teórico. Basta ignorar a existência da grafita e pronto.